Caros amigos, estimados irmãos e irmãs, um prazer imenso estar com vocês neste dia, compartilhando alguns momentos para uma reflexão que pretendemos realizar e estamos dando a ela o título de Relações Saudáveis. Mas desde já, ao lado do prazer de estar juntos, vamos, através da prece, buscar o amparo dos benfeitores amigos para que possam nos abençoar a todos, sustentando-nos no propósito de aprender mais para servir melhor. Busquemos então na prece o amparo que precisamos. Senhor, tua paz. Felicita-nos, Mestre, com as bênçãos indispensáveis, fortificando-nos a fé inabalável no bem, orientando-nos o passo e auxiliando-nos, Senhor, a cada vez mais sermos sensíveis à tua mensagem de amor e dando oportunidade a cada um de nós para, aonde a vida nos coloque, dar o testemunho das tuas lições. Sustenta-nos hoje e sempre, e que assim seja. Queridos amigos e irmãos, caros internautas, o tema que nós procuramos refletir hoje, por título Relações Saudáveis, nos parece inclusive muito oportuno pelo grande desafio que nós estamos vivendo, o Brasil e o mundo inteiro, nesse grande momento da chamada transição planetária. E exatamente por conta disso, nós entendemos ou queremos refletir com todos vocês, por alguns minutos, a oportunidade de nós pensarmos um pouco no que seria um relacionamento saudável. Invariavelmente, a palavra nos remete a uma relação bonita, florida, sem problemas, sem traumas. Mas, conquanto isso seja verdade, o ideal, a gente pretende também dar um outro enfoque, perceber um outro viés, no sentido de que, mesmo em situações desafiadoras, pessoais ou coletivas, nós poderemos, nela, estabelecer uma relação saudável. Como tudo no mundo, e sempre foi assim, um dos maiores desafios humanos é no campo do relacionamento. Não saber dizer de forma adequada, não saber escutar no momento oportuno e tantas outras coisas comprometem invariavelmente as nossas relações. E para começar ou puxar esse debate, eu trago aqui uma lição muito simples, ligeira, do escritor Richard Simonetti, muito conhecido no meio espírita, num livrinho chamado 30 Segundos, que eu até sugiro a vocês. São mensagens curtas, realmente, de 30 segundos. E nessa, sob o título Relacionamento, ele imagina um diálogo entre ele e alguém. E uma pessoa se aproxima e começa a dizer: tenho problemas de relacionamento. E ele diz: alongue o caminho. E a pessoa: que caminho? Do coração aos lábios. O que isso significa? Dê um tempo antes de falar o que sente. E se é mal o que sinto? Ele diz: transforme em algo bom. Estou tentando. O que faz? Cultivo bons pensamentos. Bom, então você encurte o outro caminho. Que caminho? Do pensamento para a ação. Nós achamos muito interessante a síntese do autor, mas a lição que marca. E, invariavelmente, no campo das nossas relações, esse é um dos grandes problemas. Não raras vezes pensamos em agir de maneira boa, educada, efetiva, mas demoramos tanto que, às vezes, os problemas ficam mais agudos, E quando nós temos que falar, tecer qualquer
qualquer consideração, invariavelmente a gente fala antes de pensar, de raciocinar. Então, nós achamos muito interessante começar com isso. E nós aproveitamos também, nessa linha de raciocínio, uma pergunta que a conhecida escritora médium Sueli Caldas Schubert, num livro interessante chamado Entrevistando Allan Kardec, nas várias questões que ela apresenta, numa imaginária entrevista com o codificador, ela diz o seguinte: em todos os campos da vivência humana, o que tem falhado é a educação. É o elemento que está faltando realmente? E o codificador, hipoteticamente, nessa entrevista, responde: sim, a educação. Não é educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. A que incute hábitos por conta da educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos, continua Kardec, que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregue aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte, finaliza o codificador, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Como a gente pode ver, essa resposta que a autora registra, na verdade, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, quando há uma pergunta feita, Kardec discorre de maneira magistral a respeito do assunto da educação, da sociedade e algo parecido. Então, nós começamos a perceber que no campo das relações, como eu disse, o que falta talvez, o essencial, o pano de fundo, é realmente as bases da real e legítima educação. Como nós devemos tratar. E essas relações não se reportam tão somente aos nossos pares humanos, às outras pessoas, sejam próximas, familiares, amigos, ou no grande trato social. A gente precisa de considerar outras possibilidades de relação. Lembrando que todos nós estamos na nave terrestre e ela comporta, como é óbvio, uma gama imensa, né? Quase infinita, de possibilidades no campo do trato com os outros, sem esquecer que essa relação saudável ela deve começar com nós mesmos, de mim para comigo. Muitas vezes, quando nós falamos em relações, invariavelmente a percepção é de mim para com alguém, o que é correto, mas parece-nos que há um ponto aí que nós precisamos refletir ou valorizar. É a relação de mim para comigo. Lembrando que todos nós, ou cada um de nós, é um agente da própria construção da felicidade ou da desdita. E querendo ou não, como nós aprendemos com a lucidez da doutrina espírita, cada um é corresponsável pela felicidade ou desdita do outro. Nós não podemos esquecer dessa inter-relação permanente, que jamais se desfaz. Bezerra de Menezes, o venerável amigo de sempre, invariavelmente nas suas colocações, ele realça esse aspecto. Todos nós somos essencialmente interdependentes. Não há nada sozinho, isolado desse grande cosmo extraordinário que é a vida. E depois dessa conversa ligeira de início, a gente relacionou aqui alguns tipos, algumas possibilidades da nossa relação saudável.
E eu vou começar com a natureza. Relação saudável com a natureza. Como fazê-la? Como construí-la? O mundo moderno, mas já acontece há muito tempo, a gente percebe aí o grito, né? O clamor da natureza por tantos desmandos que, ao longo de séculos, por ignorância, por desconhecimento, muitas vezes até por um infeliz propósito, como a humanidade temos martirizado a mãe natureza. A gente esquece que ela também é um ser vivo como nós, né? Há várias teorias muito interessantes que realçam, particularizam esse viés de compreensão da natureza. Tudo nela está interligado. Cada ponto, por mínimo que seja, é importante. Dos animais de alto porte, aqueles minúsculos quase que não se vê, há uma cadeia extraordinária em que a integração de cada qual com a própria natureza em si estabelece essa harmonia que a gente, por desconhecer, às vezes por descaso, a gente quebra, né? Ou tenta desestabilizar. Claro que a providência divina tem recursos extraordinários para superar qualquer impasse humano, mas estamos aí a braços com toda essa problemática. E a doutrina espírita, nesse particular, ela é muito rica para nos orientar, nos mostrar caminhos em que a gente precisa de aprender a respeitá-la. No mínimo, é muito comum hoje em dia, né, a zelar pela qualidade do clima, né, para não evitarmos o desperdício. Nada é infinito. Tudo no mundo é finito. E para nós preservarmos essas bênçãos que a divindade nos dá, é preciso da contrapartida humana. É curioso, às vezes, quando eu lembro que existe um certo adágio, uma fala, que diz que nós precisamos de cuidar da natureza para os nossos filhos e netos, e é verdade. Mas talvez uma fala um pouco invertida tenha maior vigor. Nós precisamos de cuidar dos nossos filhos e netos para valorizar a natureza. Na verdade, esse contato do dia a dia, de toda hora, é fundamental para que nós possamos ter uma relação harmônica, né? Uma relação saudável com a mãe natureza, sem a qual a gente, enquanto ser físico, não existiria. Na sequência, a gente vai pontuar a nossa relação saudável com o trabalho, que, convenhamos, é um desafio. Até porque, vale lembrar, a palavra trabalho, ela vem de um verbete latino, que quer dizer, era um instrumento de fazer as pessoas sofrerem, martirizarem as pessoas. Então, parece que psicologicamente, toda vez que a gente fala em trabalho, qualquer que seja ele, há quase que uma rejeição automática, né, de todos nós. Quem de nós não queria poder viver sem trabalhar? Mas, evidentemente, a sabedoria divina não diz que é assim. O trabalho em toda a extensão da natureza, ela é marcante. Quando a gente hoje, graças à tecnologia, ao esforço pioneiro de muitos pesquisadores, a gente vê, por exemplo, na natureza, os insetos mínimos, né, que nos passam despercebidos, toda essa trama extraordinária de vida, a gente percebe que o trabalho é marcante para a sobrevivência, a organização social, em todos os seus detalhes mínimos que seja. Então, a gente vai percebendo que o trabalho faz parte. Não há como haver o progresso da própria ser espiritual sem o trabalho. E lembrando que trabalho, claro, não é somente o trabalho físico, o trabalho intelectual. Todo o esforço nós aprendemos, qualquer esforço que produz algo é um trabalho. Pensar é trabalhar. E a gente começa a avançar nisso aí. Por exemplo, orar é um trabalho. Sentir é trabalho. Então, todo movimento em que o ser
faz, realiza, deve ter essa conotação de trabalho. E é graças ao trabalho, convenhamos, que hoje nós saímos, digamos, das sombras da ignorância de séculos e séculos passados e chegamos hoje, né, ao brilho da ciência, da tecnologia, conquanto falte, evidentemente, o brilho da excelência espiritual que estamos ainda buscando. E eu tenho aqui um interessante apontamento de Francisco Cândido Xavier a respeito do trabalho. É um texto pequeno que eu vou ler, que nós encontramos no livro O Apóstolo do Século XX. E em dado momento, focando o aspecto do trabalho, o querido médio diz o seguinte: as criaturas indecisas ou ignorantes, ociosas ou retardadas voluntariamente nos caminhos da evolução, não conseguem flexibilizar, digamos assim, o próprio pensamento com segurança e rapidez e prosseguem no mais além na forma com que partiram da Terra, aprendendo, com esforço laborioso e sacrificial, a usar o mundo mental em si próprios, o que por vezes lhes custa alguns ou muitos anos de trabalho e luta. Afirma o nosso amigo André Luiz que, por semelhante razão, é que os amigos espirituais e sábios, em seus comunicados, estão sempre nos induzindo a trabalhar e mais trabalhar, porque, trabalhando, especialmente trabalhando para o bem, a pessoa está sempre em atividade mental. E ele realça, descondicionando-se naturalmente e adquirindo de maneira mecânica a capacidade de idear, refletir, imaginar, deduzir, organizar e apresentar ou representar com segurança e rapidez. Então vejam, sem maiores considerações, que o trabalho, evidentemente, é fundamental, não se discute, mas no nosso caso, a gente perceber ou valorizar o que nós estamos chamando de uma relação saudável com o trabalho. Se por várias circunstâncias, na dinâmica da vida, a gente está momentaneamente realizando um trabalho que não é o nosso ideal, como é que a gente aprende com os benfeitores? Faça o melhor agora. E a bênção vindoura se aproxima. Façamos o melhor que a gente possa com as possibilidades, ferramentas que a vida nos proporciona. Simples que seja, não importa. Não importa. Às vezes eu costumo fazer umas comparações para mim mesmo, né? Chegamos, por exemplo, num salão iluminado, lustres fascinantes, um ambiente muito rico, mas ninguém, e a gente valoriza isso, claro, mas a gente esquece de valorizar ou perceber que toda aquela beleza se sustenta no alicerce escondido no terreno, que ninguém se lembra. Então, tudo é importante. Todo trabalho, todo esforço, toda tentativa, particularmente no campo do bem, é claro que é fundamental. Então, a nossa relação com o trabalho, ela deve ser sempre valorizada e ter essa compreensão. Quando o trabalho, por vezes, e acontece, por vezes, às vezes, nos quase atrapalha, né? Quase nos incomoda, nos tolhe sonhos que nós temos, aprendamos aí, tendo nele um recurso educativo da vida. A vida não erra. Ninguém está no lugar errado. Se está, a responsabilidade não é da divindade, é do próprio ser, que por descuidos variados, continuados, a vida lhe impõe, ou ele se impõe, a necessidade desses desafios redentores. Então, uma relação saudável com o trabalho, sim. Depois nós temos outro enfoque nesse campo das relações. Relações saudáveis com o outro. Veja, amigos, sem o outro, o eu não existe. Sem o outro, o eu não cresce, não desenvolve, não amplia.
não sai de si mesmo para as extraordinárias possibilidades de construção no campo da solidariedade. O outro que é um alguém, evidentemente, né? Uma outra pessoa, que a vida sempre coloca no nosso entorno. Muitas vezes a gente toma a iniciativa de aproximar. Faz parte da extraordinária dinâmica da vida. Mas qualquer que seja esse outro, próximo, do lado, sob o mesmo teto, mas a longe, na rua, em outro lugar talvez, dentro do enfoque ou da convicção que nós, os espíritas, temos, que fazemos parte da grande família humanidade, na verdade, o outro será sempre alguém bem próximo de nós. É um processo de aprendizado. Nós ainda estamos muito presos à consanguinidade, né? À proximidade física, e é razoável que assim seja. Mas nós precisamos de ter esse outro olhar. E, de novo, a doutrina espírita nos alarga essa compreensão de forma extraordinária, mostrando que, acima dos laços consanguíneos, prevalecem, se perpetuam, se eternizam as nossas relações ou laços espirituais. Aquele que hoje convive comigo, a afeição de familiar, amigo, patrão ou empregado, na verdade, invariavelmente, somos velhos parceiros, e que a vida, na sua sabedoria e bondade, vai nos colocando mais ou menos próximos, a fim de que ajustes sejam realizados, né, para melhor. E desabrochem em mim e no outro outras tantas possibilidades de crescimento para sermos felizes. Quem de nós não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. E é legítimo, claro que sim. Mas nós não podemos esquecer que nós só seremos felizes na medida em que possamos compartilhar a construção da felicidade do outro. Ninguém constrói a felicidade para o outro, mas todos nós devemos compartilhar a construção da felicidade alheia. É um trabalho permanente, constante, e que para nós tem aquele viés de sempre, não para, não é verdade? Estejamos embutidos no mundo da forma, ou estejamos já desencarnados no grande lar, mas todos nós sempre dependeremos e estaremos compartilhando com o outro. E para aquele outro, eu sou o outro, né? Resumindo, as nossas relações com o outro devem ser as melhores possíveis. Aí entra nesse campo o exercício da compreensão, do apreço, do respeito, não é? Entendendo que cada um tem o direito a utilizar o seu tempo, as suas possibilidades, de acordo com o seu livre-arbítrio. Assim como eu quero para mim também o direito de utilizar o que eu acho que eu devo. Então, o respeito ao outro deve sempre valer. O que não quer dizer que, ao respeitar o outro, eu concorde sempre com o outro. Necessariamente não. Eu posso discordar de uma posição, de uma ideia, né? De uma atividade qualquer, mas tendo nesse outro o meu irmão, que realmente é dentro da grande família humanidade. O outro é um ponto muito importante, aliás, eu diria fundamental. Veja que a gente, quando aporta no mundo, através da reencarnação, nós inexoravelmente teremos do lado o outro, não é? O outro pai, o outro mãe, o outro irmão, e toda aquela gama extraordinária da parentela, são tantos outros, e a gente precisa de aprender a essa relação saudável, mesmo que haja conflitos. Por quê? Entra aí de novo, como sempre, o viés da doutrina espírita. Nós aprendemos, tentando resumir, que todo problema, todo desafio deve ser compreendido como um recurso educativo da vida.
A gente só cresce através da autossuperação. Um dos grandes equívocos humanos é que eu, às vezes, para crescer, na minha compreensão míope, eu tenho que superar o outro, que é um grande equívoco. Os dramas do mundo, seja em família, seja entre as nações, invariavelmente passa por esse equívoco terrível. Então eu tenho que me autossuperar, no sentido de compreender a mim mesmo e compreender os outros. Então, a nossa relação saudável com o outro, qualquer que seja ele, deve ser sempre muito bem pensada, trabalhada. Se alguém definitivamente, de maneira declarada, ostensiva, nos fere ou nos quer ferir, não quer dizer que eu deva tê-lo do lado ou sob o mesmo teto. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala do sede perfeitos, tem um apontamento muito interessante a respeito. Mas o que me cabe junto a ele é sempre apreço a ele, respeitá-lo. Se algum momento precisa da mão, que eu estenda o meu socorro. Que eu sempre tenho um sentimento de bondade para com ele. É essa relação permanente, saudável, que a gente deve ter com o outro. E a vida, na sua sabedoria e bondade, invariavelmente vai nos retornar, né, com outras tantas gentilezas, porque a vida é esse intercâmbio, essa troca, essa permuta permanente de ações, de propósitos, de expectativas, de retornos. A doutrina espírita nos dá uma capacidade extraordinária de compreender isso e ter no outro, qualquer que seja ele, um grande companheiro ou companheira, termos um grande estímulo ao próprio crescimento espiritual. Depois que nós passamos do outro, nós temos agora uma reflexão sobre a relação saudável consigo mesmo. Olha que interessante, com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Eu disse há pouco que, invariavelmente, quando nós falamos em relação saudável, a gente pensa numa relação entre duas pessoas, tipo de mim para com alguém. E é correto. Mas o consigo mesmo é muito importante. Eu estou me lembrando aqui, quando nós compulsamos o Livro dos Espíritos, lá na questão número 886, e Kardec pergunta aos benfeitores como Jesus entendia a palavra caridade. Recordemos, qual é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu vou ficar na primeira. Benevolência para com todos. Nesse todos, estou eu. A gente precisa ser bom para com a gente mesmo. Nós precisamos nos amar. Talvez pareça quase uma heresia, né? Quem não se ama? Mas se nós analisarmos sob uma ótica mais apurada, parece que realmente a gente não se ama, ou não sabe se amar como deveria. Não é verdade? Então, amar a si mesmo é o querer em excesso que seja melhor para mim, não enquanto ser humano, passageiro na vida humana. Eu sou um viajor que chego e volto, mas, acima de tudo, ser bom para mim enquanto espírito imortal que eu sou. Invariavelmente, aquilo que é bom para o corpo não é muito bom para a alma, né? Porque realça, fixa, instiga a manutenção dos nossos pés nas conveniências humanas, que, conquanto respeitáveis, mas precisa de, aos poucos, elas serem diluídas, para que realce em toda a sua beleza a essência nossa, que é a espiritual. É muito importante isso. E estou me lembrando que, de novo, estão vendo que eu sou cheio de lembranças e casos, né? Estou me lembrando aqui de uma passagem muito ligeira, que eu nunca esqueço, de um livro chamado Amor, Medicina e Milagres. Esse livro é escrito por um oncologista americano, o Dr. Berner Siegel, e ele foi lançado há perto de 20 ou 25 anos atrás. A obra, para mim, é fascinante. Ele traz verdadeiros testemunhos
dele, de seus pacientes, com o nome trocado, evidente, mas sobre experiências extraordinárias no campo do tratamento, né, da oncologia. E apenas lembrando um miúdo, por causa do nosso tempo, ele diz que em determinada manhã, fazendo seu passeio lá no hospital, visitando cada um dos seus pacientes, em dado momento, quando ele chega num certo apartamento, ele encontra uma senhora sexagenária deitada à cama e com um cigarro na mão. Ela tinha problema de câncer de pulmão. Assim que ele entra, ela tenta logo esconder o cigarro, apagando-o, e fala para ele assim, mais ou menos, já sei, vai mandar eu parar de fumar. E ele, com muita calma, diz, não, eu queria te pedir para você se amar. Olha só, é diferente, não é? É diferente. Ele não impôs, ele não fez nenhuma reprimenda, mas fez um apelo ao entendimento, ao coração. Ame-se. A passagem é só essa, depois se desdobra em outros apontamentos, que no momento não cabe aqui. Mas é só para lembrar que a gente precisa de se amar. E entre esse se amar, é isso aí, é cuidar da gente, cuidar do corpo, desse patrimônio extraordinário que a vida nos doa, para a gente prosseguir no caminho evolutivo. E por falar em se amar, aproveito aqui o próprio momento agora dramático que a humanidade vive, né? Amar a mim mesmo é me cuidar o quanto possível, dentro das possibilidades, evidente, dos cuidados sanitários que os agentes públicos recomendam. É amar a mim e mais amar ao outro. Eu me resguardo e também ajudo ao outro a fazer isso. E se amar a si mesmo é querer o melhor de si. E nesse amar a si mesmo, a gente pode ampliar um pouquinho as nossas reflexões. Tipo, precisamos de amar as nossas possibilidades, no sentido daquilo que a gente pode fazer. Estamos com saúde, o raciocínio ágil, graças a Deus, temos conhecimentos que nos enriquece o ser. Então, essas possibilidades que a gente precisa de utilizá-las para fazer as coisas boas, justas, honestas, amorosas. Não é para aproveitar, como muitos fazem, né? Ou muitos fazemos, se não fazemos hoje, possivelmente já fizemos, se temos a tal da saúde de ferro, cuide dela. Não é desperdício. Tudo isso são patrimônios que a vida nos doa e nós, espíritos imortais, somos responsáveis. Relação saudável, sim, para todas as riquezas pessoais que temos. Vocês já pensando, gente? A possibilidade da fala, não é? Eu posso dizer eu te amo. A possibilidade de ouvir os cantos do pássaro, ou alguém, no meu caso aqui, uma neta, eu te amo. A possibilidade de ver, de cantar, de andar, de sorrir, de abraçar, são patrimônios extraordinários que a gente precisa de valorizar, tendo essa relação saudável com nós mesmos. Outra relação saudável deve ser feita também com as nossas limitações. Vai chegando a um ponto, geralmente, depois da madurez, aproximando, né, da tal da velhice, as limitações do corpo são naturais. Então, como dizíamos, quando nós chegamos num período pós-madureza, né, a velhice chega, as possibilidades físicas diminuem e a gente precisa também de ter uma relação saudável com isso. Compreender as limitações que a vida, na sua sabedoria, oferece ao indivíduo. Se hoje eu não posso, às vezes, correr, saltar, fazer um esforço de maior porte, como fazia, possivelmente a vida é convidando para que a gente pare mais, pense, trabalhe as lembranças, né? Reveja valores, recondicione os sentimentos e emoções. Tudo é possibilidade de aprender e de crescer. Também nós precisamos de ter uma relação saudável com as alegrias com que a vida nos brinda, a saúde, as nossas realizações,
sejam profissionais, emocionais, afetivas, para a gente ver que, apesar de toda essa pujança em dado momento da existência física, ela precisa de ser trabalhada com cuidado. Daí eu estou incluindo isso nas nossas relações saudáveis. Cuidado com os exageros, com as expansões extremamente barulhentas, não é? Que agravam, que incomodam, que perturbam, que adoecem. Então, que nós aproveitemos as bênçãos das possibilidades boas de agora, é sempre dar-lhes um caminho adequado, um caminho de realização positiva boa. Nada de santarrice, não. Alegria, gargalhada, o canto, evidentemente. Mas não esquecermos, e nós sabemos disso, estabelecer com razoável cuidado e parcimônia as nossas possibilidades, quando muito bem postas. E, por outro lado, surge também o aspecto do sofrimento, não é verdade? O sofrimento. E também vai aí o nosso convite, a nossa reflexão, para nós estabelecermos uma relação saudável com o sofrimento e com a dor. Nada nos chega de improviso na existência humana. O Espiritismo, de novo, tem todo o seu bojo doutrinário consolador, nos mostra com muita lucidez essa realidade. Primeiro, que invariavelmente todo o sofrimento ou toda a dor, a causa está em nós mesmos, né? Ou por ignorância, por descuido sistemático, etc. E devemos aproveitar invariavelmente como uma possibilidade de aprendizado. Nesse período que nós estamos vivendo da pandemia, surgem inúmeras vozes, conselhos, orientações, muito oportunas, por sinal, né? Espíritas ou não. E, invariavelmente, alguns pensadores, alguns terapeutas, falam da importância de como encarar esse momento desafiador. Para uns mais, para outros menos, não é? E eu me lembro aqui também de uma fala atribuída a Emmanuel, que para mim serve e eu compartilho com vocês. Diz o seguinte: o momento da crise é o da promoção. Eu vou repetir. O momento da crise é o da promoção. E realmente assim é. É exatamente no momento da crise e do desafio que nós podemos mostrar, não para o outro, mas para nós mesmos, que estamos aprendendo a lição. O momento é difícil? Coragem e fé. Não dá para mudar por enquanto? Perseverança e paciência. Busquemos o Senhor. Muitas vezes, principalmente nesse mundo moderno do século XXI, muitos praticamente não fazem tempo para, de vez que outra, mergulhar numa viagem, ainda que ligeira, dentro de si. Onde fica o cultivo de uma fé que acalenta, né? Alegra, ampara. Então, se o sofrimento chega sob qualquer aspecto, uma doença, o afastamento de uma afeição querida, tudo isso aí faz parte do contexto humano. A gente deve não se entregar a esse sofrimento angustiante que nada leva. Sintamos, evidente. A lágrima chega, natural, como eu digo, ninguém é de borracha, mas o que não devemos é nos permitir permanecer por longo tempo nesse clima de dor, que não ajuda a nós e não raras vezes prejudica aqueles do nosso entorno, aqueles a quem dizemos que amamos, não é verdade? Então, que para com o sofrimento tenhamos também uma relação saudável nesse sentido. Não é querer sofrer, não. Seria inadequado esse pensamento. Mas se ele chega, se aproxima, nos envolve, movimentemos o que temos de melhor para superá-la. E dessa forma, estamos movimentando todos esses impulsos que dormem dentro de nós ainda, que a gente desconhece. Mas sempre a generosidade da vida está do lado, convidando-nos a continuar, a persistir,
a valorizar cada minuto para crescer para Deus. Chegando quase ao final do nosso encontro, nós temos relação saudável com dois aspectos aqui. Uma é com a morte. Parece quase impossível para alguém, mas como uma relação saudável com a morte? A relação saudável é aquela que, ainda que o momento, o ambiente, ou a causa seja desafiadora, mas a gente consegue não permitir que ela nos martirize por longo tempo. E a morte, como a doutrina espírita de novo nos ensina, né? É o que? Em síntese, o passaporte para a imortalidade. Temos a convicção de que a morte do corpo físico é fenômeno biológico natural. E aí para. Mas a essência que somos nós. O ser que pensa, que ama, que quer, que deseja, que fala, que produz, que realiza, que encanta, que ama, isso nós somos imortais. Não há tempo para nós, temos a eternidade. Não é verdade? E eu estou me recordando aqui também, dentro dessa reflexão, existe um livro chamado O Clamor da Vida, escrito pela doutora Marlene Nobre, médica paulista, desencarnada há alguns anos, espírita, de larga folha de serviço para o movimento espírita brasileiro, a fundadora das associações médicas espíritas, estaduais, do país, internacionais. E nesse livro, ela traz uma frase, em certo contexto, lapidar. Diz ela o seguinte, a respeito de que a morte não é o fim de tudo, né? Diz ela, em momento algum, nas pesquisas até hoje realizadas, a consciência registra o fenômeno da morte. Na nossa linguagem, seria, em momento algum, o espírito, ou a alma, né, registra o fenômeno da morte. E por que não registra? Porque ela não existe. A morte é um fenômeno biológico. É uma transformação no mundo dos efeitos. Então, por isso, a gente vai vendo que a morte, ela deve ser encarada, evidentemente, toca, sensibiliza, é evidente, mas que ela não nos vista, não é, com uma roupa pesada da angústia, da tortura íntima, que às vezes perdura tempo demorado. Não. Tenhamos uma morte como uma bênção que a vida nos felicita para que a gente retorne à grande realidade. E, evidentemente, a saudade. Eu sempre digo o seguinte, saudade. Só tem saudade quem ama. Eu só vou ter saudade de quem eu amo. Então, também uma relação saudável, sabe, amigos? Uma relação saudável com a saudade. Que eu acho que bom quando a gente tem saudade, né? Mas que não seja aquela saudade que tortura, que amarga, que infelicita, não. A saudade deve ser aquela que nos lembra coisas boas, que nos traz à memória instantes agradáveis, quando tínhamos a pessoa querida do lado, porque cedo ou tarde estaremos do lado de novo, não é? É a grande mensagem consoladora da imortalidade. E chegamos aqui a uma relação saudável com a vida. Relação saudável com a vida. O que vale dizer, cuide-se, ou cuidemos-nos. Valorizemos cada minuto da nossa existência. Desde quando aportamos o mundo através da reencarnação, o amparo invariavelmente se faz através da família. Claro que em extremos dolorosos, não se discute. Mas, de qualquer forma, é a vida que brota, que surge. E estamos nós aqui, por exemplo, hoje, né, nesse século XXI, nessa expansão extraordinária de possibilidades que a vida nos oferta. E quando a gente chega no mundo, na feição rosada, invariavelmente, do bebê, né, parece para toda mamãe e todo papai a criança é sempre rosada e linda. Mas é quando a vida se encontra com a gente, dando novas chances de aprendizado.
desde o primeiro agido até ao último suspiro, muito tempo depois, que possamos valorizar a vida. E, por fim, uma relação saudável com Deus. Apesar de todo o problema que surge, de todo o drama que aconteça, não esqueçamos de reverenciar essa figura singular, ímpar, que a doutrina espírita, por exemplo, traz para nós. Lá na questão número 1, no Livro dos Espíritos. Que é Deus? É a pergunta singular de Kardec. Veja que Kardec não pergunta o que, Kardec não pergunta quem é que é Deus. Então, a partir daí, toda uma explosão de conhecimentos, de informações e de consolo surge na obra e está nos fortalecendo, né, nessa experiência fantástica que é a nossa vida. Não descuremos dessa figura ímpar, sem igual, que todos devemos ter, que é o nosso Criador incriado, o Pai amoroso e bom. Aquele que Jesus trouxe para nós como uma referência de excelência para toda a humanidade. A grande diferença para mim, o grande marco da mensagem do Cristo, entre tantas outras, é quando trouxe para a humanidade a compreensão de Deus como Pai. A começar na lição que ele nos ensina, Pai nosso que estás no céu. O Deus anterior, respeita-se às concepções antigas, era aquele Deus quase guerreiro, não é verdade? Com as mesmas emoções humanas. Ficava alegre, ficava triste, ficava raivoso. Jesus não, traz na essência a figura central do Pai. Pai que ampara, acolhe, ensina, abraça, educa, orienta, alerta. Esse é o Deus da doutrina espírita. Queridos amigos, a nossa mensagem é essa, muito simples, ligeira, mas a ideia é que nessas relações saudáveis a gente possa ter feito um passeio rápido de como cada um de nós transitar um adequado equilíbrio e percebendo sempre nas possibilidades da vida, boas ou não, um recurso pedagógico que a providência nos oferta. Confiança em Deus. Jamais esquecer do Mestre e Senhor, tendo nele o guia e modelo da humanidade, como nós aprendemos. A todos vocês que nos honraram em nos ouvir, nosso pensamento bom, nossos desejos de muita paz, e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado.